Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala em sua Santa Liturgia através de João 3, versículo 31 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem de cima é superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Ele testemunha as coisas que viu e ouviu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Aquele que vem de cima é superior a todos. E aí Jesus fala dele mesmo, que veio de cima. E vindo de cima, o Senhor, ele caminhou, fazendo a vontade do Pai. Qual era essa vontade do Pai? A gente vê lá em João 4:34, quando os discípulos perguntam se o Senhor não se alimenta, o Senhor não vai se alimentar. Quando eles chegam, que foram buscar mantimentos, e Jesus diz: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai e cumprir a sua obra. E aqueles que o Cristo gerou através do seu ministério, que seja a igreja, em si, foi os apóstolos, e aí hoje nós temos a igreja bem organizada, como instituição de Deus, como aquela que guarda os tesouros sagrados, guarda aí a Santa Palavra, a tradição e o Santo Magistério, no qual nós nos baseamos como pessoas que querem viver a vontade de Deus, guiados pela igreja, guiados pela igreja da qual nós professamos a nossa fé no credo. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica. E é nessa obediência, aquilo que o próprio Cristo nos deixou como depósito da fé, que a gente vai também chegando a esse nível que o Senhor fala de superioridade espiritual. Não é uma superioridade de um autoritarismo, não. É aquela superioridade da matemática de Deus. Quem quiser ser o primeiro, seja o último, Jesus nos ensinou muito assim essa questão. Ele disse: eu sou mestre e senhor, e sendo mestre e senhor, se vos lavo os pés, dei-vos o exemplo. E a gente vê que o mundo tem uma forma diferente de viver essa organização de hierarquia. O mundo exerce autoridade, se tem um primeiro, segundo, terceiro, e aí nas hierarquias a gente vê que tem os governadores, e aí os governadores exercem autoridade e tudo mais. Aí vai aquela escadinha, E no mundo que Deus sonha para nós, essa ascendência ela se dá em viver as coisas do alto. Essa ascendência espiritual não se dá através da forma que o mundo vive, esse subir hierárquico. E a gente vê os santos, quanto mais eles foram não vistos, mais santos foram, Quanto menos apareceram, mais
fez com que Cristo, através deles, aparecesse. E nós devemos aprender com Cristo tudo isso. Que Jesus nos dê a graça de aprender com Ele de uma forma bem eloquente, de uma forma que a nossa vida possa transmitir o ensino, não somente as nossas prédicas. Que Jesus nos conceda essa graça, a nós como igreja, que estamos aqui ainda na caminhada. Como diz São Paulo, somos uma obra inacabável, precisamos sempre de um ajuste aqui e outro acolá. Então é muito profundo esse início do versículo 31. Aquele que vem de cima é superior a todos. Então, Jesus é superior a todos. É superior a todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala de coisas terrenas. Aquele que vem do céu é superior a todos. Então o Senhor nos fala de um céu, e este céu Deus quer realizar dentro de cada um de nós. O homem ou a mulher que tem Deus, que tem um compromisso sincero com Deus, este céu se faz presente dentro desta pessoa. E este céu, uma vez dentro dessa pessoa, ele não fica somente ali. Esse céu transborda em ações, em atitudes, e dons que vão ajudar o povo de Deus na caminhada. Foi assim com os santos, e assim é desejo de Deus que aconteça com cada um de nós. Ele testemunha as coisas que viu, mas ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que vem de cima é superior a todos, ele testemunha as coisas que viu, mas ninguém recebe o seu testemunho. E por quê que se rejeita hoje o testemunho do Cristo? Porque há uma dimensão muito grande. Para entender as coisas do alto, é preciso estar no alto. E estar no alto é estar em um ascender espiritual. Para entender as coisas do alto, é preciso estar em sintonia com aquele que veio de cima, como o próprio Cristo diz: quem veio de cima é superior a todos, fazendo referência a ele mesmo. Então Cristo veio de cima para nos levar também a essa ascendência espiritual. E aí, como se dá essa ascendência espiritual? A igreja nos ensina, através da via da oração, da vivência dos sacramentos, de vivermos aí a penitência através do jejum, os sacramentos, por excelência a Eucaristia, fonte de graça, a palavra de Deus e aí por diante. E aí esta alma vai ascendendo espiritualmente, iniciando a vida de ascese, vai chegando a uma maturidade de Cristo. A gente vai conseguindo aí entender as coisas do alto. E também nós podemos até vivenciar na nossa vida o que Cristo vivenciou. Eles não aceitam, O mundo não aceita as coisas do alto, não aceita, não entende, não compreende a linguagem do homem, da mulher espiritual, como não compreenderam a linguagem de Jesus. Muitos, alguns compreenderam, se tornaram discípulos, apóstolos, e graças à adesão deles, hoje nós temos esse depósito da fé que a igreja guarda, no qual nos nutre todo santo dia, através desse alimento que ela nos dá, a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia, e aí tantos e tantos meios que a gente tem como ascender-se espiritualmente, que é alimento espiritual para a nossa alma. Então que nós possamos, meus irmãos, pedir ao Senhor: Senhor, dai-me a graça desse ascender-se espiritual, esse subir espiritualmente, E a gente sabe que quanto mais o homem está em Deus, mais pequeno ele se considera. É dessa forma. Quanto mais a alma está em luz, muito mais ela se humilha a si mesma. A gente vê João Batista dizer: eu não sou digno nem de me agachar para desatar os seus calçados. E a gente vê Jesus dizendo: dos filhos das mulheres, nenhum foi igual ou maior que João Batista. No entanto, ele também continua: o mais pequeno no céu é maior que João. Então veja
que esta vida nova que o Senhor nos oferece, ela é superior. E ela já se inicia através da nossa vivência de fé, da nossa vivência do amor, da misericórdia, do perdão. E aí esse céu vai se tornando presente dentro de cada irmão, de cada irmã, e a gente vai ascendendo-se espiritualmente e vai compreendendo qual a vontade de Deus, qual o chamado de Deus, e a gente vai entender que no final de tudo, não é aqui. No final de tudo, apenas estávamos como que passando por uma prova, e se sairmos bem dessa prova, podermos receber a nossa recompensa, o nosso galardão, né? O céu que almejamos e esperamos, um céu já conquistado, mas que é preciso nós fazermos a nossa parte, essa parte que Deus misericordioso espera de cada um de nós e não nos deixa só. Manda o Filho, manda o Paráclito, deixa a Igreja, deixa os santos, Nossa Senhora, por excelência Maria, presente intercedendo por nós, nos sustentando na batalha, nos conduzindo, nos orientando. Que coisa linda é nossa Igreja Católica, que coisa boa, meus irmãos. E aí nós temos assim, é como você chega num arsenal assim, e você tem todas as armas para lutar contra o inimigo, né? O inimigo que são 3, como nos ensina, né? O mundo, nós mesmos e o maligno. O mundo, a carne e o maligno. E aí a Igreja nos oferece esses meios de santificação, esses meios de ascendência espiritual, esses meios de um dia podermos também ser, ainda que pequeno, no céu, como disse Jesus de João Batista, mas é maior que qualquer homem grande, né, por mais enorme que seja, na terra. Possamos almejar o céu, possamos pedir ao Senhor: Senhor, dai-me a graça de não perder o céu, de não perder o foco do céu. Até porque, Senhor, aqui é apenas uma passagem e no céu é eterno, então eu não quero perder o eterno. Você também não quer perder o eterno. Por isso o Senhor nos ensina na sua palavra. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. E qual é o testemunho? Volto a dizer, como conhecer qual o testemunho de Cristo? Olhando sua palavra. É preciso perscrutar as Escrituras. É preciso entender o que Jesus quer de nós, o que Jesus espera de nós como igreja. É preciso compreender as suas palavras. É preciso ter a docilidade, a humildade, a simplicidade de acolher esta palavra, porque ela é palavra de Deus. Não é palavra dos homens, é palavra de Deus. Aquele que recebe o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Com efeito, aquele que Deus enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Com efeito, como diz a palavra, aquele que o Pai enviou fala a linguagem de Deus, porque ele concede o Espírito sem medidas. Veja como uma coisa está condicionada à outra. Para se falar a linguagem de Deus, é preciso ter o Espírito Santo. É preciso ser cheio do Espírito Santo. Senão nós iremos misturar as coisas. Nós não iremos saber distinguir o que é do homem e o que é de Deus. O que devemos falar como de Deus e o que devemos falar como do homem. Então a palavra de Deus é palavra de Deus, não dos homens. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós transbordamos esse Deus para os nossos irmãos. Quando Maria fica cheia do Espírito Santo, na visita a Isabel, ela diz: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a pequenez da sua serva. Então veja como Maria produz no coração esta linda oração que está registrada lá em Lucas: minha alma glorifica ao Senhor. Isabel, ela diz: estremeceu meu seio, a alegria tomou conta de mim com a tua saudação. Então, meus irmãos, que possamos pedir todo santo dia ao Senhor
Dai-me a graça, Senhor, de ser cheio do Espírito Santo para falar a linguagem do Pai. O Pai ama o Filho e confiou-lhe todas as coisas. Aquele que crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele pesa a ira de Deus. Então o Pai confiou todas as coisas ao Filho. Aquele que tem o Filho, que crê no Filho, tem a vida eterna. Quem não crê, pesa sobre ele a ira de Deus. Porque Deus fez a sua parte no extremo, nos dando seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, que possamos crer. E esse crer não é só dizer assim, eu creio em Deus, né? A palavra de São Tiago diz que os demônios crê e tremem. No entanto, não querem nada com Cristo, com Deus. Então é crer no sentido da gente obedecer esse Deus, é crer no sentido da gente dar passos na fé, é crer no sentido da gente aceitar na nossa vida as palavras da vida que o Cristo nos traz. Amados irmãos e irmãs, vou encerrando por aqui essa reflexão por hoje. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.